Esta estrada vai dar à aldeia de Estevais, depois a Cardanha e a de Ganha. O viajante não pode parar em todo lado, não pode bater a todas as portas a fazer perguntas e a curar das vidas de quem lá mora. Mas como não sabe nem quer despegar-se dos seus gostos e tem fascinação do trabalho das mãos dos homens, vai até a de Ganha, onde lhe disseram que há uma preciosa igrejinha românica, assim, deste tamanho. Vai e pergunta, mas antes pasma, diante da grande e única laje granítica que faz da praça eira e cama de luar no meio da povoação. Situada no norte do concelho de Torre Moncorvo e inserida num vasto planalto granítico partilhado com Cardanha, Estevais e Póvoa, a de Ganha ergue-se numa região marcada por impressionantes formações rochosas, algumas delas ocupadas desde a pré-história, como a Fraga Amarela, uma cavidade granítica existente neste território e que testemunha a presença humana muito antes da fundação de Portugal. A ocupação destas terras prolongou-se durante a época romana. Dessa presença chegaram até aos nossos dias importantes vestígios arqueológicos, entre as quais 3 estelas funerárias atualmente preservadas no Museu Municipal de Vila Flor. A fertilidade dos terrenos próximos do Vale da Vilariça e a proximidade de antigas vias de comunicação fizeram desta região um espaço privilegiado para a fixação de comunidades ao longo dos séculos. Durante a Idade Média, este território ganhou nova importância. Em 1201, o rei Dom Sancho I concedeu foral à vizinha Junqueira e poucos anos depois, em 1225, Dom Sancho II atribuiu carta de foral à vila de Santa Cruz da Vilariça, então situada nos limites desta freguesia. Essa povoação medieval acabaria por ser abandonada, sendo posteriormente transferida para o local onde viria a nascer a atual vila de Torre de Moncorvo. Ao longo dos séculos, a de Ganha consolidou-se como uma pequena comunidade agrícola ligada à exploração dos férteis campos da região. A meados do século XVIII, era já sede de uma importante paróquia que abrangia várias localidades vizinhas, incluindo Cardanha, Gouveia, Junqueira e São Paio. Os seus habitantes viviam sobretudo da agricultura, cultivando trigo, cevada, centeio, azeite e legumes, sendo o centeio a principal base da alimentação local. Mas a memória coletiva destas terras conserva histórias ainda mais antigas. Nas proximidades existia um monte conhecido como Castelo Velho, onde eram visíveis ruínas que a tradição popular atribuía a um castelo mouro. Junto da ermida de Nossa Senhora do Castelo, acreditava-se ter existido uma antiga cidade desaparecida, da qual ainda se avistavam vestígios de muralhas. Lendas e vestígios arqueológicos que continuam a alimentar o fascínio por este território de fronteira entre a história e a memória. A Igreja de São Tiago Maior é um dos mais valiosos testemunhos da arquitetura medieval do Nordeste transmontano. A sua origem poderá remontar ao século XII, existindo referência a uma data de 1112 que outrora se encontrava gravada no exterior do templo e que foi registada pelo abade de Bassal. Ao longo dos séculos, a igreja foi sendo transformada, incorporando elementos românicos, góticos, maneiristas e barrocos, sem nunca perder o caráter austero que a distingue. A fachada principal apresenta o típico campanário de 2 sineiras, uma solução muito frequente nas igrejas românicas da região. O portal principal, aberto em arco apontado, revela já a influência gótica e destaca-se pela riqueza da sua decoração esculpida, com frisos geométricos, motivos fitomórficos e mísulas antropomórficas. Sobre o portal encontra-se uma cruz gravada na pedra e um pouco acima um dos elementos mais enigmáticos do monumento, um baixo relevo conhecido como as Três Marias, cuja lenda contarei mais à frente. Ao percorrer as fachadas laterais, descobrimos outros vestígios da longa história do templo. Vários arquesólios funerários conservam ainda os seus túmulos medievais, recordando a importância da igreja como local de sepultura das famílias mais influentes da comunidade. Os portais laterais exibem decoração geométrica cuidadosamente esculpida.
enquanto a cornija assenta sobre cachorros ornamentados com figuras humanas e animais. Nas paredes surgem ainda relevos difíceis de interpretar, entre os quais um pequeno guerreiro e várias representações de caráter religioso. A presença de numerosas mísulas faz supor que a igreja teria originalmente alpendres de proteção diante dos seus acessos. De nave única, conserva ainda as paredes de granito aparente, o pavimento lajeado e a cobertura de madeira com vigamento à vista. Junto à entrada, permanece a pia batismal e o púlpito granítico decorado com motivos vegetalistas. Trabalhos arqueológicos puseram à vista extraordinárias pinturas murais executadas entre os séculos XV e XVI. Descobertas apenas durante o século XX, estas pinturas resultam de várias campanhas decorativas e representam alguns dos mais importantes ciclos pictóricos medievais conservados em Trás-os-Montes. Nas paredes da nave podem observar-se episódios da vida de Cristo, como a Natividade, a apresentação do menino no templo, a adoração dos Reis Magos e a Anunciação, a par de representações de santos como São Cristóvão, São Francisco, Santo António e Santa Catarina. A Capela-Mor guarda igualmente um importante conjunto decorativo. Nas paredes subsistem pinturas murais dedicadas ao padroeiro São Tiago. O espaço é dominado por um magnífico retábulo de talha dourada do século XVII, de estilo nacional, enriquecido por duas tábuas quinhentistas provenientes de um retábulo mais antigo. Nelas encontram-se representados São Martinho, repartindo a capa com o Mendigo, e São Lourenço, obras atribuídas aos mestres do Sardual. Para além da sua riqueza patrimonial, a Deganha guarda também uma das mais curiosas lendas da região. Segundo a tradição popular, 3 jovens pastoras, todas chamadas Maria, passavam os dias a guardar os rebanhos e a jogar às cartas. Levavam consigo uma pequena merenda e uma cabaça de vinho para partilhar. Porém, uma delas ganhava sempre, despertando a desconfiança e a inveja das outras duas. Convencidas de que corria a batota, decidiram vingar-se. Acenderam uma fogueira e empurraram-na para o meio das chamas. Enquanto a viam arder, gritavam repetidamente: "Arde e ganha! Arde e ganha!" Segundo os locais, foi esta expressão que nasceu o nome de Adeganha. Esta narrativa popular está intimamente ligada ao enigmático baixo relevo medieval, onde muitos habitantes identificavam as 3 Marias da lenda com uma figura central de pernas abertas e uma cabaça representada entre elas. Contudo, os historiadores apresentam uma interpretação bem diferente. Consideram que a estrutura representa uma cena de maternidade ou de nascimento, possivelmente o parto de uma mulher, assistida por 2 outras figuras femininas, ou até de uma representação do nascimento de Cristo. Seja qual for o seu verdadeiro significado, este baixo relevo permanece como um dos mais intrigantes e singulares exemplos da escultura medieval do Nordeste transmontano, onde a história e a tradição popular continuam a cruzar-se de forma fascinante. A Capela de Nossa Senhora do Rosário terá sido construída durante o século XVI, embora a sua configuração atual resulte de uma importante remodelação realizada no século XVIII. Foi nessa época que foram reformulados os vãos e introduzidos vários dos elementos arquitetónicos que hoje caracterizam o edifício. Apresenta uma planta simples de nave única, construída em granito. A fachada principal distingue-se pela sineira rematada por uma cruz e pelo portal em arco abatido, conservando ainda vestígios do portal primitivo, mais amplo e de volta perfeita. No interior, destaca-se a sobriedade do espaço, com paredes em pedra, cobertura de madeira em maceira e um altar de linhas simples.
Entre lendas e memórias, entre a pedra milenar da sua igreja e as paisagens abertas do Planalto Transmontano, a Deganha preserva uma identidade construída ao longo dos séculos. Aqui a história revela-se em cada recanto, nas marcas deixadas pelos antigos habitantes e nas tradições que continuam a passar de geração em geração. Pequena na dimensão, mas rica em património e autenticidade, a Deganha permanece como um dos tesouros mais discretos de Trás-os-Montes, um lugar onde o tempo parece correr mais devagar e onde o passado continua presente no cotidiano da aldeia.